Chegamos ao nosso último tópico do nosso estudo sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou essa parábola e tinha como os seus ouvintes ali, direto, né, quem ele queria direcionar a parábola, né, pessoas que confiavam em si mesmo e achava-se justo, e com isso, a partir dessa autojustificação, desprezavam os outros, né? Então Jesus vai contar essa parábola. Nós abordamos o nosso primeiro ponto, que foi o público-alvo da parábola, né? Foi esse público. O público era exatamente essas pessoas que confiavam em si mesmo, se sentiam auto-justificados e com isso olhavam as outras pessoas com menosprezo. Aí nós vemos que Jesus, o que ele faz? No nosso segundo tópico, ele vai contar a parábola para, no fim, trazer o veredito, que é o nosso tópico agora. Nosso último tópico é o veredito de Jesus. Então Jesus, ele contou a parábola, e nessa parábola ele trouxe dois personagens que faziam parte do cotidiano judaico para a cena, que foi o fariseu e o publicano, né? E dois tipos de orações, que uma vai ser aprovada e a outra vai ser reprovada, a partir da conduta daquele que foi procurar ali a presença de Deus, nesse caso, nesse diálogo diretamente para com Deus. E nós vamos ter reprovação e aprovação, né? Só que aqui era para ter sido o inverso. Quem deveria ter sido aprovado deveria ter sido o fariseu, por ser referência religiosa da época, né? Não é a mesma coisa, mas pegando um paralelo, seria um padre, um pastor, né? Seria alguém que representava ali de forma espiritual ao povo, era um exemplo para o povo, né? Só que ele vai ser reprovado, e no caso aqui, quem vai ser aprovado diante de Deus vai ser o publicano, que era tido como traidor e impuro, como nós vimos isso no tópico anterior. Agora vamos explorar então nosso último tópico, o veredito de Jesus. Vamos ler o versículo 14 e vamos fazer a exposição dele. O texto diz assim: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim nós finalizamos o texto da parábola. Você vai ver que ele começa logo aqui no versículo 14, o texto diz digo-vos, né? Aqui traz a ideia de autoridade divina, né? Jesus vai trazer agora, vai falar a partir da autoridade que ele representa, que ele é, né? Na teologia cristã, Jesus, ele é Deus com duas naturezas, a humana e a divina, a união hipostática, né? Mas ele é Deus. Então ele vai trazer o veredito a partir da sua divindade, de que ele representa, que ele é o próprio Deus, né? Então ele diz: digo-vos, né, aqui a autoridade divina, que este, nesse caso aqui, o publicano, porque você vai ver, se você viu a segunda parte, dois homens e duas orações, que o versículo 13 traz ali, deixa um pouquinho o fariseu de lado, que é trabalhado no versículo 11 e 12, e foca no publicano, né? Dos versículos de autojustificação para o fariseu, e no caso do publicano, versículo 13, a oração como se deu a oração do publicano, e o versículo 14, segunda parte, a validação. Então, por isso que aqui é a continuação do versículo 13. O texto diz: digo que este, no caso aqui o publicano, né, desceu, ele no caso aqui, eles tinham ido ao templo, então ele voltou do templo, né, justificado, não auto-justificado como foi o caso do fariseu, porque o fariseu, ele se auto-justificava por conta própria. Aqui não, e o texto vai dizer que este desceu justificado. Não foi ele que produziu a sua própria justificação, né? Mas ele foi declarado justo diante de Deus. Então, o comportamento dele, ele foi aceito por Deus enquanto
do fariseu rejeitado, né? Então ele desceu justificado para casa, e não o outro, no caso, o fariseu, versículo 11 e 12, né? Pois todo o que se exalta, exatamente o que o fariseu fez, ele se exaltou, ele disse que não era como os outros homens, nem mesmo como o próprio publicano. Ele dá exemplos de comportamento religioso nos ritos, traz aí o rito traz o jejum, traz o dízimo e se coloca como superior, né? Então ele se exaltou, né? Aqui é a exaltação própria, e diante da sua exaltação própria, não sendo exaltado por Deus, ele, nesse caso, pois todo que se exalta será humilhado. Nesse caso, aqui no texto, a rejeição divina. Mas o que se humilha, no caso o publicano, será exaltado, né? O final do versículo 14. Então, no caso o publicano, ele foi aceito por Deus, Deus aceitou a sua colocação religiosa ali para buscar a Deus, ele teve essa aprovação, ele foi aceito por Deus, ele foi justificado por Deus. Ele não produziu a sua própria justificação, mas ele foi tido como justo, né? E nesse caso direto, salvo, né? Porque ele está debaixo do guarda-chuva de Deus, né? Está debaixo da aceitação de Deus. Então nós vemos tudo isso aqui no texto dessa parábola de Lucas 18, versículo 9 ao 14, né? A parábola do fariseu e do publicano. E aqui nós temos a nossa última reflexão, para que depois dessa última reflexão eu vou revisar as reflexões que foram feitas a partir da extração do texto e a gente finaliza o texto. Então aqui nós podemos tirar ainda a nossa quinta reflexão, né? Já tivemos 4, agora essa aqui é a nossa última reflexão. E a reflexão é a seguinte, né? É que o cristão, né? Aquele que se aproxima de Deus, ele é justificado pela graça. É a graça de Deus, né? E nesse caso, diretamente através dos méritos de Cristo. Não é o homem que produz a sua própria justificação, mas é a graça dele, é justificado através da graça de Deus, e isso aplicado aos méritos de Cristo, que é aplicado à sua vida, né? Alguém paga a dívida por ele, e esse alguém é Cristo, não ele próprio, né? Romanos, no capítulo 3, versículo 24, vai trazer exatamente isso, sendo justificados gratuitamente. Então não é por nada que a pessoa faça, era impossível que você se auto-justificasse, como a ideia do fariseu. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né? É por graça, por meio da redenção, o pagamento da dívida, e esse pagamento da dívida que há em Cristo Jesus, né? E Efésios também corrobora com essa compreensão no capítulo 2 e o versículo 8 e 9, né? Romanos 3, 24 primeiro, agora Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, é graça, né? Favor imerecido, por meio da fé, né? A crença, acreditar, né? Você crer, né? Manifestar a sua crença, sua confiança, depositar, né, em Deus. E isto não vem de vocês, tanto a graça quanto a fé, porque é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, como foi o caso aqui do fariseu. Então não é meritocrático, né? Mas é graça, é favor imerecido, né? É a graça de Deus que ele concede, inclusive até a própria fé, para que você aplique os méritos de Cristo à sua vida. E Tito ainda, no capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, né? Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, né? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, para que, justificado pela graça, nos tornemos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Então, não é meritocrático,
né? E ainda temos dois textos aqui para fundamentarmos, né, que somos justificados pela graça, nesse caso através dos méritos de Cristo, de ter morrido em nosso lugar, de ter pago a dívida de toda a humanidade, né, e aplicado àqueles que creem, né? E aí nós dialogamos sobre, nesse caso aqui, o terceiro ponto, né, da tulipe, né? Depravação total, eleição condicional, né? E o terceiro ponto, que é o terceiro ponto da tulipe, que é a expiação limitada, né? Não ilimitada. Por mais que a morte de Cristo foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas ela é aplicada àqueles que creem, né? Então, logo, a morte de Cristo, Cristo morreu pelos dos quais ele veio salvar, e não por todos, porque senão seria o universalismo. Todos, nesse caso, seriam salvos, né? Independente do que fizesse, e nós sabemos que não é assim, né? Mas essa expiação, Jesus veio, expiou o pecado daqueles, dos eleitos, né? Eleitos incondicionalmente por causa da sua depravação, total depravação. Deus elegeu alguns de forma incondicional, expiou os seus pecados, os chamou através da graça eficaz ou graça irresistível e concedeu a ele a perseverança dos santos. Então ele vai perseverar até o fim, concluindo a corrente salvífica. Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, porque a lei, ela condenava o homem, apresentava ao homem que a sua incapacidade de viver uma vida conforme aquilo que Deus requer dele, mas ao contrário, né? A lei condenava o homem. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, que nós vimos em Efésios, que é um dom de Deus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele, né? Então é a crença em Cristo. Ele pagou a dívida de toda a humanidade, aplicável àqueles que vão crer, os eleitos. Atos 13:39 diz assim: por meio dele todo aquele que crê é justificado, né? Logo, creio em Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, que apenas colocava o homem, apresentava a ele a sua condição, né, de alguém pecador que a cada dia mais se distanciava de Deus, incapaz então de estar pagando ou de estar cumprindo aquilo que a lei exige. E aí nós chegamos à nossa conclusão. Na nossa conclusão, vamos aqui somente revisar então o que nós extraímos, né, desse texto aplicável às nossas vidas. Primeiro, a humildade é o caminho da exaltação. Vimos isso no texto, né? A humildade do publicano. Deus se agrada do coração arrependido e sincero. Também vimos isso no publicano, versículo 13, né? A religiosidade superficial e exterior, ela não agrada a Deus, né? Então, uma religiosidade apenas aparente, que aparenta ser, mas não é, não agrada a Deus. E também a quarta aplicação que nós fizemos é que Deus resiste ao soberbo, né? E a quinta e última aplicação ou reflexão para nossas vidas é que nós somos justificados pela graça, né? E isso através dos méritos de Cristo aplicado a nossas vidas e não por nós mesmos. Não somos nós que produzimos então a nossa própria justificação. E assim nós chegamos então ao final do nosso estudo. Estudamos a parábola de Lucas 18, 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano, dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o público da parábola. Segundo tópico, 2 homens, 2 orações. Terceiro tópico agora, o veredito de Jesus e as aplicações intercaladas dentro do próprio texto.
É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí o teu like, né? Deixa o teu joinha aí, né? E também comenta, deixa algum comentário sobre o vídeo, né? E compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso ao conteúdo, nesse caso aqui, a exposição bíblica de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, que é o terceiro Evangelho sinótico. Até o próximo vídeo.